Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, pessoal. Oi. Bem-vindos ao nosso podcast do Data Expert. Na verdade, um projeto que vem sendo desenhado já há bastante tempo e com o TDC. Então, a gente teve a oportunidade de dar o pontapé inicial nesse projeto. E eu estou extremamente honrada de ter justamente vocês como convidados para esse dia, para esse momento extremamente especial. Então, apresentando rapidamente aqui, temos a Carol e temos eu até perguntei para ele se ele queria que eu chamasse ele de Paulo, se ele queria que eu chamasse ele de Paulo Henrique. Fica à vontade. Fica à vontade, porque a Carol eu já encurtei, né? Já tô BFF Pode me chamar da de Paulo. Paulo, fica bom? Fica bom. Então, vou pedir primeiramente para vocês se apresentarem. A gente vai falar muito, discorrer muito sobre essa questão de levar dados, levar as capacidades analíticas, o pensamento crítico, levar a própria IA, que é o assunto que permeou todas as discussões aqui no TDC, né, para as corporações. Então, como é que a gente leva isso para as áreas de negócios? Como é que a gente transforma isso em educação corporativa? Ambos têm experiências na área, né? Então, queria primeiramente ouvir vocês, ouvir uma apresentação de vocês e depois a gente segue um roteirinho aqui. Vamos começar pelas mulheres, se tu não se importa, Paulo? Então, eu sou a Caroline Vanzelotti, eu sou administradora, sou doutora em administração, tenho 19 anos de experiência na academia, na área de marketing especificamente. Em 2021 eu fiz uma transição de carreira e eu já estava atuando nas universidades na parte de gestão, né, da universidade, e fiz uma transição então para a área de educação corporativa, que foi bem natural, na verdade, assim, né, foi muito tranquilo. Quando eu fiz essa transição, então eu busquei eu já tinha feito algumas formações em educação, porque apesar de ser professora, eu sou administradora, então eu não tinha nenhuma formação, né, como professora. Eu fiz uma formação em teoria e prática na educação em 2016 e no mesmo ano que eu defendi meu doutorado. Foi uma loucura, não recomendo. E aí, então, quando eu comecei a atuar em educação corporativa, eu fiz também uma outra formação na FIA, com a minha orientadora foi a professora Marisa Éboli, então foi muito legal. E beleza, nessa organização que eu estava, comecei entrei no mundo da educação corporativa, percebi vários déficits, vários gargalos assim, importantes. E em função desses gargalos e das soluções que eu trouxe para a corporação, eu decidi então criar uma startup. E isso foi ano passado. Parece que faz séculos. A minha startup chama-se Decola e a gente faz educação corporativa. Mas para dar um contexto maior, a gente então desenvolveu uma metodologia de educação baseada, destinada a pessoas em situação de trabalho. Então, ela tem toda uma pegada de educação na prática, educação social e nosso foco, assim, para tentar criar um nicho de mercado e tal, e se posicionar nesse mercado, nós somos especialistas em onboarding. Então, a Decola propõe soluções de aprendizagem para onboarding que alavancam o desenvolvimento do colaborador e que encurtam o tempo de ramp-up. O objetivo final é, obviamente, encurtar, diminuir turnover e melhorar o engajamento daquele colaborador nos primeiros meses, né? Fazendo com que ele performe melhor, mais rápido. Além disso, eu sou mãe de 2 e sou presidente de uma ONG de dados, né? Aqui é a Bonanza. Incrível. Muito bacana. Paulo. Sim, obrigado. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento, um pouco de conteúdo. Então, me chamo Paulo Henrique Santini, né? Eu resido no interior do estado e eu me formei em análise de movimentos de sistemas, né? Depois fiz meu mestrado em computação aplicada. Então, venho de uma área um pouco mais computacional, digamos assim, né? Com algumas experiências muito voltadas também a ambientes acadêmicos, né? Eu conduzi minha carreira para ser professor, né? Atuei em algumas universidades, como por exemplo a UPF, a URI, né? A própria Unicinos, né? O Senac, que foi onde eu me formei também.
Então tenho muitas skills, muitas experiências nesse sentido que posso contribuir aqui para a nossa conversa também, conforme as colegas. Mas também me identifico muito contigo, Carol, porque também fiz um processo de transição de carreira, né? Porque vinha muito focado em ambientes acadêmicos, né? O qual também hoje eu atuo, nunca fiquei fora de um ambiente acadêmico, né? Desde 2010, então sou um pouco antigo aí na área, digamos Não, assim. amigo, fica tranquilo. Mas assim, também senti a necessidade de fazer um processo de transição, né? E quando eu falo um processo de transição é porque eu estava muito focado em ambientes acadêmicos, em meios acadêmicos e talvez vocês concordem, né? Que a gente fica muito focado em pesquisa, em educação, em tentar melhorar o processo e a passagem de conhecimento, né? E eu julguei como necessário voltar um pouco para o mercado corporativo para entender como que as empresas estavam, como que estava o funcionamento delas, em âmbito de tecnologia também, de possibilidades de desenvolvimento tecnológico. Então, em 2019, eu comecei a trabalhar no formato remoto, né? Então, podia ficar próximo da minha família e também trabalhando com o que, logicamente, eu gostava, né? E gosto, enfim. E nesse momento, então, eu trabalhei muito focado com ambiente de data-driven, né? Todo o processo de construção, de ingestão de dados, de transformação digital, né? Como um grande case aí, eu cito o caso da Crona, tubos e conexões. Eu participei desde o início até o processo final da construção e elaboração do processo de gestão de dados deles. Tentar tornar todas as empresas, obviamente, orientadas a dados, né? E mais focado nessa questão. E agora, em 2024, eu acabei fazendo mais um processo de transição, que foi voltar para o mercado presencial, né? Então, eu estava num formato 100% remoto e hoje eu retorno para liderar um produto, né, que é 100% focado em IA. E a gente vai introduzir um pouco melhor durante a nossa conversa também. Então, hoje esse é o meu cenário, eu estou liderando um time, estou montando ainda um time, né, mas o foco é 100% inteligência artificial e acho que modelos de machine learning, de deep learning, né, de predições. E tem um case que é importante colocar na nossa conversa aqui também. Foi um artigo que eu publiquei durante o mestrado, que era um artigo focado em predições de vítimas em acidentes de trânsito da capital de Porto Alegre especificamente, tá? Então a gente conseguia predizer, baseado em uma série de questões, né, se estava chovendo numa esquina tal, com XYZ de situações, né, qual era a probabilidade de acontecer um acidente de trânsito com uma vítima fatal naquelas circunstâncias. Então, fazendo um briefing, Fran, seria isso e vamos desenrolar um pouco mais tecnicamente, também falando um pouquinho da área. Que legal, que legal. Na verdade, essa questão de transição de carreira parece que é o novo normal, né? Porque todo mundo começa e se descobre e vai se organizando. A gente vem de um passado em que a gente começava uma carreira e tinha que se aposentar naquela carreira, né? E agora o mundo já nos permite fazer essas alterações. E aí, só para contextualizar, eu acho que a minha transição de carreira ela foi a mais drástica de nós três aqui, né? Porque eu mudei totalmente. Então, eu comecei como engenheira civil, trabalhei com projetos de rodovias, e aí, durante um mestrado, o mestrado sempre acaba com a gente, né? Ou ele é um soco no estômago, ou ele é... Ele te define, né? Ou ele te joga para um lado, ou ele te joga para outro, ou ele né? te E faz você mais define logo no início, ou né? ele te faz mais forte, ou ele te derruba de verdade, né? Exato. Eu diria que o meu fez as duas coisas, porque num primeiro momento ele me derrubou de verdade. Eu fui fazer um mestrado na área de engenharia mesmo, né? Eu atuava com transportes, fui fazer um mestrado disso em Montreal. Quando eu cheguei lá, todo mundo já falava a língua da tecnologia, né? Os engenheiros lá já estavam prontos, eles já codavam, né? Eles já sabiam de Python, de SQL. E eu, acostumada a fazer pequenas projeções para tráfego aqui no Brasil, mas dentro de um Excel da vida. E aí, quando eu cheguei lá, o meu orientador, e numa das disciplinas gestão de dados de transportes, eu recebi uma quantidade de dados absurda, 5 milhões de registros por dia, que tratava do transporte público da região metropolitana de Montreal. Eu fiquei naquela, o que eu faço com isso, né? E agora? E aí todo mundo só me olhava e dizia assim, não, super fácil, SQL, Python. Gente, eu não sei nem o que é isso. quem? Python? O que eu perdi no mundo que agora tem uma cobra que faz alguma coisa? Que isso, Não gente? era Python? Do que vocês estão falando, né? E aí eu precisei correr atrás. Só que eu fui correr atrás de um jeito um pouco diferente, né? Eu já estava num nível em que eu deveria ter essa bagagem. Não era agora, vamos aprender. Não, eu já saí de um ponto em que eu precisava saber. E aí, o pessoal me ensinava a sintaxe de SQL. O que eu faço com isso se eu não sei o princípio de um banco de dados relacional? Claro. Então, eu fiquei muito perdida. Eu apanhei muito, mas depois de apanhar muito, eu gostei do negócio. A
a tal da Python me picou, né? Porque foi assim, nossa, isso aqui é legal, isso aqui tem futuro, isso aqui tem potencial, e eu acho que eu gosto E mais ajuda. disso do que de engenharia. Não que eu tenha deixado de gostar da Sim, engenharia, né? Mas gosto, inclusive, de fazer o link entre as duas coisas, mas trabalhar mesmo nessa área foi algo que fez mais sentido para mim, foi onde eu realmente me encontrei. E aí, nos últimos anos, eu tenho percebido justamente isso que vocês mencionaram da educação e de levar para o corporativo, né? Quando a gente está dentro de corporações, muitas vezes existe um desequilíbrio entre times técnicos e times de negócios. E às vezes esse desequilíbrio é muito grande. Eu chego a mencionar muitas vezes que existem abismos. Então a gente tem ali formas de trazer soluções, e aí trazendo para o viés do evento, né? Soluções em dados, soluções em inteligência artificial, mas as áreas não estão se comunicando. Ou a própria academia, né? A gente tem muito aquela questão da pesquisa científica, mas às vezes a gente está descolado da realidade das corporações, né? Então foi muito pensando nisso que eu criei esse projeto de levar um letramento em dados e inteligência artificial para dentro das corporações. Então, esse tem sido o meu projeto nos últimos tempos, principalmente pensando em capacidades analíticas, pensamento crítico, aquilo que a gente já vinha falando aqui. E com base nisso tudo, eu tenho uma pergunta para vocês e eu queria ouvir de vocês. De que forma vocês entendem que a educação corporativa ela pode ser mais do que apenas um treinamento, mas realmente transformar a cultura das empresas? E quando a gente fala de levar dados, levar esse conhecimento, a gente está falando de implementar uma cultura nova, uma mudança de paradigmas, né? Implementar uma cultura data-driven. Mas não é uma coisa que pode vir do topo. Não é, toma aqui e vamos impor uma cultura. Não é assim. Então, como vocês entendem esse cenário, que não é apenas fornecer um treinamento, mas implementar uma cultura e os desafios nesse sentido? Posso começar. Vai lá. Você sabe que a minha formação no mestrado, no doutorado, foi em pesquisas qualitativas, né? E eu fiz uma formação bem densa em antropologia para conseguir navegar, né, nessa lógica da... Na verdade, no primeiro momento eu fiz mais psicologia, entrei na psicologia, mas aí eu tinha muito experimento e eu achava muito pouco conveniente um experimento social, né? Um experimento de consumo. Assim, o laboratório da área de marketing e a minha área de comportamento do consumidor é a rua, a loja. E fica muito artificial. Isso é a minha visão, né, gente? Fica muito artificial tu transpor isso para dentro de um experimento, né? Faça de conta que você... Imagine que você está... Não, as pessoas já compram. Por isso, muito por isso, eu optei, então, por ir para o lado da antropologia. E na antropologia, assim, por mais que a gente transforme as nossas carreiras, a gente carrega conosco o nosso histórico. E nada é deixado, né? Tudo isso nos potencializa e nos traz uma visão que, de outra forma, nós não teríamos, né? Isso facilitou muito a minha navegabilidade pelo mundo da educação corporativa. Principalmente porque na antropologia a gente entende o que é cultura e como é que a cultura se forma, né, dentro de comunidades de seres humanos. E a cultura, por mais que ela tenha alguns drives, né, que são normas, rituais, valores, ela está em constante mudança. Ela pode ser aprendida, ela tem uma durabilidade, ela é estável, mas não é imutável, mas ela dificilmente vem de cima para baixo, né? Ela tem uma questão de se replicar a partir da convivência social, a partir da observação. Por óbvio, ela vai mudar, tem alguns catalisadores dessas mudanças, como, por exemplo, a mídia, né? Posições de destaque, no caso das empresas, a gente sempre fala assim a história do líder, dos fundadores, né? Tudo isso ajuda a construir uma cultura. E aí, quando você chega na empresa, as empresas em geral, não têm essa visão, né? E acham que a cultura ela é uma coisa orgânica, né, que vai acontecer, e esses drives que podem catalisar e nortear a cultura para algum caminho, eles nem sempre são devidamente observados, né? E aí, um empresário, né, que tem um time, né, uma empresa, ele tem a opção de querer criar, ou seja, querer
vetorizar a sua cultura, no sentido de que atuar sobre esses drives, ou deixar a coisa correr, e as coisas nem sempre, quando correm, vão ao encontro do que a empresa deseja. Nesse sentido, Fran, é preciso que haja uma forte atuação, e aí eu não acho que é do RH, né? Não acho que é do RH, mas eu acho que é o papel das lideranças da empresa, de entender que a cultura, ela pode sim ser estimulada. Então, quando a gente fala de cultura de aprendizagem, cultura de dados, data-driven, com uma cultura de apoio, né? De diminuir aquela coisa de... Equalizar. Exato. E isso pode ser estimulado. E isso, as lideranças têm na mão esse poder, né? Nem sempre a gente se dá conta disso. E eu acho que é um gap, né? Uma distância. Tem um distanciamento nesse Exato, exato. Quando você olha, então, tá, ok, como é que a gente vai implementar uma cultura de aprendizagem, uma cultura de dados, uma cultura de IA? Ok, a gente pode criar rituais para fazer isso. A gente pode estimular as pessoas a fazer isso a partir ou de uma bonificação, ou eu tenho algumas restrições com gamificações, tá? Porque eu acho que muitas gamificações infantilizam o colaborador. Eu super concordo. Nossa, que bom ouvir isso, porque eu tenho exatamente essa sensação, e todas as vezes em que eu participei como colaboradora de gamificação, eu odiei. Eu achei, tipo, tô perdendo tempo aqui, então não faz sentido pra mim. Isso é pra amador, né? Muitas pessoas se sentem num lugar inferiorizado, né? Isso. Tipo assim, tá me tratando como se eu fosse uma criança, né? Mas a gente pode ter elementos de gamificação no processo. Por exemplo, uma badge, uma premiação, né? Isso são elementos de gamificação que trazem o prazer da conquista, da disputa, né? Mas que não vão necessariamente infantilizar o processo. Então, voltando, sim, acho que a gente consegue estimular determinadas culturas a partir do momento em que a gente determina como organização que é lá que a gente quer chegar, que é nessa cultura, nesse modelo de cultura, e que a gente vai sim influenciar a cultura. Né? Não é fácil, mas é possível. Tem um outro elemento importante. Muitas organizações, elas olham e acham que a cultura de aprendizagem, ela deve ser baseada em treinamento, né? E isso é um tiro no pé. Primeiro porque num contexto atual, nós estamos o tempo inteiro aprendendo, né? Exatamente. Constantemente. Você tá no chat GPT, você tá aprendendo, né? Você tá sendo bombardeado de informação todo o tempo, né? Então não tem como não aprender. Como é que a gente traz... Eu fiz uma outra formação também com Conrado Schlohauer, e ele traz uma coisa da aprendizagem informal, né? Como é que a gente normaliza a aprendizagem informal? Porque quando a gente está falando de treinamento, tem ainda uma coisa muito forte da métrica, né? Quantas horas de treinamento? Tem. Hora homem. Você não foi. E o resultado, não né? Tá presente. Como mede o resultado? Como mede. Faz quiz. Já sei. Treinamento que nós vamos fazer, nós vamos gravar todo mundo, vamos botar numa plataforma e vamos fazer quiz. Né? Porque aí tem métrica. Mas, cara, quem de vocês já teve que fazer um treinamento obrigatório e botou no 2.0 o vídeo? Normal. Levanta a mão aí, né? Quem nunca? É óbvio. E quando a plataforma não te permite botar no 2.0, o que tu faz? Deixa rodando. Deixa rodando no mudo, na tela 2 e vai trabalhar. Exatamente isso. Então, assim, não é por aí o caminho, né? Tem outras estratégias que a gente pode usar para normalizar a aprendizagem informal, potencializar ela, e aí eu acho que que entra a cultura de aprendizagem. A possibilidade do fortalecimento da cultura de aprendizagem. Sabe uma coisa que eu falo muito, e aí antes até de pedir para o Paulo participar também com o contraponto dele, mas eu falo muito sobre fomentar a curiosidade, porque às vezes a gente está dentro das empresas, mas a gente não pode questionar. Né? Então, eu estou dentro de uma corporação, é feito assim, a gente sempre fez assim, você não pode questionar os meus processos. Então, assim, quando eu levo um pouco disso, de como vocês vão implementar uma cultura com base em dados, né? Fomentem a curiosidade, porque as pessoas elas precisam começar a perguntar e precisa ser ok perguntar, não é necessariamente uma crítica. E eu sempre tive muito essa curiosidade nas diferentes empresas em que passei, e às vezes eu tinha cuidado de fazer as perguntas, porque a pessoa pode estar entendendo que eu estou questionando sob forma de crítica.
E não é isso. Às vezes eu só quero entender o processo. E a minha necessidade, talvez, aquilo que tu disseste, né? A gente vem e carrega essas bagagens e é elas que nos definem. E talvez isso seja uma bagagem da engenharia, de entender o processo como um todo, né? Então aí eu sempre vou com esse cuidado, viu? Só para eu entender por que que a gente faz assim, assim. Aí, mas eu coloco esse cuidado do só para eu entender, para a pessoa não achar que eu já estou criticando, né? Porque questionar às vezes não é bem visto. Então, fomentar a curiosidade é algo que eu levo também. Eu acho que é importante, assim, primeiro a colocação de vocês tá bem pontuado. Vou tentar fazer alguns contrapontos aqui, porque algumas situações eu estou sentindo na pele também não tanto em treinamentos corporativos, tá? Mas principalmente como fomentar, né, uma estrutura de time, tá? E especificamente fomentar essa cultura dentro desse time, né, que ele precisa também seguir alguns aspectos comportamentais, que são aspectos que ficam visíveis, né, perante uma câmera, perante a uma sala de aula, perante um ambiente, né, de trabalho. Então, desvirtuei, óbvio, na minha fala um pouco, puxando para um ambiente mais corporativo, né, de montagem de time, sim. Mas voltando ao ponto da educação em si, né, e de como que a gente tenta tirar isso de uma sala de aula e criar uma sala de aula disruptiva e levar esse conteúdo para um ambiente corporativo, que é sim complexo, né, que a gente tem várias nuances ali, principalmente no âmbito de como medir um treinamento. E a sensação que eu tenho, porque já ministrei muitos treinamentos nessa frente, também mais voltado ali a universidades, por exemplo, usando o Senac como um exemplo, né, e o Sistema S, o Senac entrega muitos, né, trabalhos corporativos e treinamentos corporativos. E a sensação, às vezes, que a gente tem é do quão receptivo quem está naquele treinamento consegue absorver aquele determinado conteúdo, né? Lógico que nos treinamentos que eu tento participar e ministrar, obviamente, eu tento engajar ao máximo os alunos. Mas a dificuldade que o professor tem e que o ministrante tem naquele cenário são muito adversas, tá? Dentro desse cenário, eu quero trazer o ponto do remoto versus o presencial, que é um outro contraponto que eu queria trazer para a nossa jogada também, que é a forma como eu vejo, né, que as empresas estão retomando muito mais no âmbito presencial e, lógico, falando muito mais voltado ao Brasil e especificamente na nossa região aqui, Porto Alegre, Passo Fundo, enfim, região do Rio Grande do Sul. Mas, no cenário remoto, eu tenho percebido que o engajamento ele tem sido muito menor nesse sentido. Tá? E a minha percepção, né? E aí a Carol comentou muito sobre como que a gente consegue metrificar isso, né? E a metrificação em certas plataformas, eu quero trazer o ponto da acurácia, né? Até que ponto a gente pode realmente entender aquele dado, interpretar aquele dado, considerar que sim, o aluno ficou 99% dos momentos na frente da tela. Jura? De que ele estava ali com a câmera desligada. Com a câmera desligada, né? Então, imagine todo esse cenário. Eu vivenciei isso porque fui convidado naquele período, né? Tinha um contato muito próximo com as universidades para auxiliar essas universidades e escolas em um processo de, poxa, agora não vai mais ter presencial, vai vir para o remoto por causa de uma pandemia, tá? Então, como que a gente reestrutura esse modelo de ensino, né? Como que a gente reestrutura essa situação? E eu vinculo, obviamente, essa linha de pensamento, essa forma de pensar com o ambiente corporativo, tá? E a gente traz muito forte dentro do mercado acadêmico a ideia de que o aluno é um protagonista dentro da sala e que ele necessariamente precisa ser protagonista. Mas nesse ambiente corporativo, a gente não trata o aluno como um aluno, né? Até porque ele não tem esse entendimento também. Ele chega com uma visão de que ele pode a todo momento te questionar, a todo momento discutir contigo, a todo momento contrariar, né? Então eu sinto essa diferenciação, tá? Eu nunca sofri acho talvez pelo fato do meu perfil de eu já ter bastante experiência nas áreas que normalmente eu vou ministrar o treinamento, mas sim, tem algumas diferenciações que eu acho importante trazer para a mesa e fazer essas considerações, tá? Perfeito. E vocês acham que tem resistência, não só das lideranças, mas também da força de trabalho em aderir a novas culturas, aderir a esse tipo de implementação? E também pensando nesse caso que tu falaste aí, de chega até questionar, né, quando a gente está falando de treinamentos, mas não apenas treinamentos, a implementação de culturas, vocês percebem resistência?
Só para pegar o gancho aqui, eu vejo que em alguns cenários não, tá? Especificamente, assim, algumas empresas ou alguns produtos que são startup, tá? E eu acho que tão e somente nessa situação da startup, tá? Talvez numa empresa mais estruturada, fomentada, com lucro, com lucratividade, né? 100% estruturada, não, né? Mas numa startup eu acho que é muito mais tranquilo, que é o âmbito que eu estou vivendo agora. Tá? Então, uma startup, da noite para o dia a gente tem que entregar o produto, então assim, a gente tem muito mais respaldo para poder, olha, eu tenho essa metodologia, podemos testá-la, podemos seguir, né? Só trazendo um contraponto aqui, Fran, para a gente poder entrar depois numa discussão também, aquele ponto que eu estava conversando contigo, né, durante os dias que a gente passou junto, da questão de trazer algumas metodologias como o Scrum, por exemplo, né? E no interior, assim, a sensação que eu tenho é que isso é muito disruptivo, tipo, tem muitas empresas que não utilizam e tem muitas empresas que utilizam que a gente olha de fora assim e pensa, poxa, será que eles estão usando? E eles realmente usam, né? Mas na empresa que obviamente eu comecei a atuar, o pessoal não tinha costume de utilizar, né? Então, e a gente está literalmente testando, né, as diferentes frentes, os diferentes cenários para poder entender, poxa, qual faz mais sentido? Talvez um time vai ser acostumado, e o time que obviamente eu estou liderando, vai ser acostumado a trabalhar com metodologia Scrum, né, com agilidade, com processos, com Agile, etc. Mas como que eu vou dizer que o processo da outra empresa está errado se eles estão tendo uma lucratividade, estão consolidados há X tempo no mercado, né? Então esse contraponto é aquela questão do certo ou errado, né? Poxa, mas você tem que seguir estruturado no modelo Agile. Para uma startup talvez não, tá? Para um produto que já está vinculado no mercado talvez não. Distorci um pouco o assunto, mas quis trazer para a mesa aí porque acho que é válido. Muito bom. Eu vou voltar na tua pergunta, se existe resistência para a cultura. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que existe. Até porque a cultura, ela é estruturante, né? Ela é o nosso dia a dia. Não, assim, a cultura não é... A gente não toca nela, né? Ela é o que... A gente não nasce com ela, a gente aprende, né? Então, ela é o que a gente faz no nosso dia a dia. Como que assim o que eu faço no meu dia a dia tá errado? Como assim tu quer que eu mude? Esse é o ponto, cara. Oi? Chegou ontem, amiga? Uhum. Quer sentar na janelinha? Já não. E somos seres humanos, né? Então a nossa tendência é sempre voltar para a zona de conforto, né? Então, por mais que essa zona de conforto não seja necessariamente tão boa assim, é onde a gente se entende, né? Exato. Então, será que eu vou dar esse passo ou eu volto para minha zona de conforto? Por isso que é fundamental que a empresa tenha a cultura na mão, Uhum. né? Porque quando a gente está fazendo uma... E eu acho, assim, até meio inocente a gente dizer que está fazendo uma mudança de cultura, né? Assim, tem uma área dentro do RH que é a gestão da mudança, né? Uhum. E aí tem algumas teorias, e uma delas é assim, aí você vai fazer uma mudança, você congela a situação, aí muda, e aí congela de novo. Cara, não existe. Não existe. Tipo lá no ambiente de TI, você congelar uma feature, né? Pô, você está desenvolvendo uma Liga e determinada desliga uma situação, flag, né? Liga e desliga uma flag, Exato. né? Agora o café não é mais aqui, tá? É ali do lado. Tá, Isso. isso mudou a cultura. Opa, mudamos a cultura. Exato. Ou, né, a gente muda o quadrinho, aquele que tá na parede, com os nossos princípios, com os nossos valores. Muda os valores no crachá. Mudou a cultura. A cultura nova, É, então. a gente pintou uma parede aqui diferente. a gente, Isso, agora botou uns então... puffs. Mas em que claro. momento você preparou o teu colaborador para isso? Não preparou, né? E mais, assim, preparou e continua todo dia. Todo dia. Todo dia. É uma constante, né? É que nem criar filho. Exatamente. Sabe quantas... Não tenho você filho, mas acredito eu que sim. tenho. Eu tenho que mandar eles escovar os dentes todos os dias. Porque se eu não mandar, ele vai dizer, tu não me mandou? Não, e às vezes, várias vezes no dia, né? Exato. Ou então, está fazendo uma coisa errada. Você já falou 50 vezes que aquilo está errado e continua. E aí, às vezes, eu até brinco com meu filho, né? Mas cadê o ouvido dessa criança? E é exatamente isso, porque dentro de uma corporação, a gente não quer ser infantilizado, mas a gente, às vezes, Sim, se sim, comporta que o como comportamento, tal, exato. né? E aí, é justamente isso. E aí, eu falava, acho até que contigo, Carol, sobre essas questões de... Quando a gente traz treinamentos, quando a gente traz culturas, quando a gente traz educação corporativa, a gente está trazendo um meio, né? A gente não está trazendo um fim. Então, tem mais isso, né? Porque... E é uma constante, como vocês dois mencionaram, né? Não é uma coisa que, agora eu fiz e posso sair fora. Não, é uma constante. Exato. Tem um ponto aí que eu quero jogar na mesa aqui também que eu não concordo, assim.
E é justamente o que a Carol pontuou aqui, que é a questão do certo ou errado, né? De você chegar com um modelo, pô, eu tenho esse modelo pré-definido, ele funcionou em 10 empresas e ele vai funcionar aqui, tá? Eu acho que é de ambientes, tá? Tem ambientes que são diferentes. Eu não tenho a mínima condição hoje de chegar lá na empresa que eu estou atuando e pedir para mudar o que eles já fizeram. Eles estão com um produto no mercado, eles trabalham daquela forma e é a metodologia que eles utilizam. Mas eu posso, sim, no meu time, pensar de uma forma diferente, tá? Mas é só esse ponto E que com eu... o tempo, talvez, ir agregando, né? Tu vai trazendo, mas tu não vai chegar vai da e noite pro dia, né? sugerir essa mudança agora Exato. do nada, né? Então... Mas é importante dizer que essa tua mudança dentro do teu time, ela também está influenciando a cultura, né? Porque ela tá todo, assim, outras áreas estão observando, o teu time está dentro dessa grande cultura, se a gente pudesse falar em camadas, Sim, né? camadas. E é mesmo assim, porque a gente, ó, vamos pensar em nós, né? Eu tenho a minha família, dentro da minha família eu tenho a minha cultura, né? Os meus ritos, né? O jeito que a gente come, o jeito que a gente conversa. Eu tenho a cultura da minha família direta, da minha família maior, eu tenho a cultura do meu lugar de trabalho, eu tenho a cultura do meu estado, do meu país, do Ocidente. Ou seja, são várias camadas que todas elas vão se sobrepondo. Então, o fato de que dentro de uma área, e isso é uma coisa que é bem importante de ser falado. Muitas vezes a gente tem uma área que está muito sensibilizada, né? Sensível. E começa a falar mal, e começa a reclamar. Né? Existe um nome que não é legal, que não é bonito, que é teórico, que a gente fala que são os guetos. É uma cultura de gueto, que é contra o sistema, né? Que luta contra. Isso, que luta contra. Tem uma parte legal, bonita, que é da resistência, mas tem uma outra parte muito prejudicial, que é de minar os outros, sabe? Eu acho que o fato da resistência pode ser visto de uma forma positiva em alguns casos, né? Porque talvez aquele colaborador ele realmente tem uma situação que é plausível. Eu falo um pouco mais voltado ao ambiente da TI, né? De computação. Sim. Porque às vezes a gente tem algumas discussões ali, são discussões realmente sadias, porque cada um vive em um determinado ambiente, trabalhou em um determinado projeto, né? Liderou, trabalhou com alguma tecnologia específica e aí aquela tecnologia vem para beneficiar naquele momento X, né? Então acho que para essas discussões eu acho que é importante o processo de resistência, né? Mas nesse caso específico que você está mencionando, às vezes não é o ideal. E tem uma coisa, qual é a consequência disso, né? O que você faz com um time que está desviante? Sim, e não é nem bem visto na grande maioria das corporações dos ambientes. Não, e até algumas empresas mencionam isso como a maçã podre na caixa, né? Porque aí você contamina todo mundo que está ao redor. Dá para fazer treinamento para essas pessoas? Deveria, isso, né? Não, é isso. Dá. Nem sempre dá. Nem sempre Muitas vezes não funciona, né? Porque não tá mais ali vibrando na mesma frequência, digamos assim. E tem né? uma camada aí de soft skills, né? Bem importante, muito. né? Muito importante. Que é legal a gente também dividir, né? A cultura da organização, ela atua muito fortemente nas nossas soft skills, né? E sobre esse ponto, Carol, eu estou definindo agora o processo de valores, de visão, de produto, enfim, uma série de questões e que esse ponto que você está trazendo é muito pertinente para mim, tá? Porque no primeiro dia que fui contratado e que, obviamente, a gente está tocando esse produto, as palavras que eu ouvi da pessoa foi exatamente essa. Você vai montar teu time com os teus viés, com as tuas características, com as tuas skills, né? Então, eu também busco no mercado e busco no processo de entrevistas, embora passe talvez por outra pessoa, e eu entendo que logo ali na frente vai passar por um RH, a gente vai estar estruturado, né? Mas nesse momento, a gente foi no ratão mesmo, né? Como se diz, a gente mesmo entrevistou natural, e vamos embora, porque é uma startup, a gente tem que escalar e entregar o produto para o mercado, porque o cliente está esperando. Mas eu acredito muito muito nessa questão de que eu estou todo dia presente, as pessoas que estão junto comigo têm que estar, embora a gente flexibilizou algumas posições remotas, como por exemplo um especialista em IA, na inteligência artificial, é muito difícil a gente encontrar essa pessoa em Passo Fundo hoje, né? Então a gente escalou para um modelo nível Brasil, né? É para achar uma pessoa mais com mais capacidade, com mais skills também, senioridade, né, que é importante.
Mas esse é o ponto, tá? Muito legal. Eu tô adorando o que vocês estão falando, tanto que eu não quero perder alguns pontos e eu comecei a anotar aqui. Boa. Porque Vai tem muita controlando, coisa né? boa. Porque senão... E aí, tem muita coisa boa. E aí, quando a gente falava dessas questões de corporação, eu lembrei de um ponto que eu comentava com a Carol ontem, que existe diferença nas pessoas, né? O ser mesmo. E aí a Carol me dava um exemplo dos próprios filhos dela, né, Carol? Verdade, que mesmo eles nascendo da mesma família, sendo criados, entre aspas, da mesma Juntos, maneira, né? mas juntos. Eu digo entre aspas da mesma maneira porque, Paulo, trazendo o contexto para ti, quando a gente tem o primeiro filho, a gente não é uma família de pai, mãe e filho, né? A gente é um casal, a gente é uma mulher recebendo um filho. Isso. E aí, depois, quando vem o segundo filho, já existe essa estrutura de mãe, de filho. Então, é diferente. Mas, olhando de fora, como se fossem criados iguais, e ainda assim existem grandes diferenças na criação, no modelo que a pessoa é. Então, quando a gente fala de cultura além das camadas, a gente tem também o ponto da personalidade da pessoa, né? E Tem Pode um falar. ponto que eu acho bem importante para pegar o gancho, né? Que é a questão da... Não sei se a gente iria entrar nesse ponto, mas enfim, a questão da diversidade, que eu acho bem importante pontuar. Eu pensei nisso quando tu falou de montando o teu time. Então eu tenho um certo cuidado com relação a isso, porque eu acho que eu fui regrado da minha família porque eu tenho uma irmã que é autista, né? Então acredito que isso regre um pouco a forma do meu pensamento, a minha visão, a forma de ser, do cuidado que tenho em tratar as pessoas, né, em lidar com as pessoas. Acredito que venha um pouco dessa situação. Eu acompanhei, obviamente, todo o processo de nascimento da minha irmã, de condução, de vida, enfim. A gente acabou descobrindo o autismo dela porque ela demorou muito para falar, né? Então teve uma série de questões ali. Ela tem um autismo leve, embora a gente não deva Sim. categorizar, né? Dimensionar, né? Se é leve, Está se no é... espectro. Exato, está no espectro, né? Mas o ponto que eu quero entrar aqui é que eu dei oportunidade, né? Nós demos oportunidades para uma mulher dentro da programação e para um estagiário. Então a gente contratou duas pessoas, né? Sendo uma mulher, porque eu gostaria, né? De ter no time um time mais diverso, né? Que tivesse outras características. E esse ponto que tu está trazendo para ambiente de TI é muito importante, que as pessoas sejam um pouquinho diferentes, né, com soft skills diferentes, né, mas tendo, lógico, né, o mesmo processo de valores, que a empresa busca. Sim. Tá? E até eu fiz uma segunda anotação aqui sobre as camadas de cultura que a Carol falava e agora trazendo com esse gancho que tu falou de diversidade, que é a questão cultural de quando eu morei no Canadá. Eu morei 4 anos no Canadá e o Canadá é um grande... Vou colocar a grosso modo assim, importador de mão de obra qualificada, né? Então, eles têm um processo de imigração muito bem estruturado e eles recebem pessoas de qualquer parte do mundo. E aí eles têm uma questão sobre equalizar essa cultura das pessoas, porque cada um que está chegando ali vai ser respeitado, pode manter a sua cultura, mas no ambiente corporativo tem alguns limites que excede, né? Então tem coisas que pra gente brasileiro é super normal e para outras culturas não. A própria piadinha que a gente faz no escritório, né? Quando eu voltei do Canadá eu fiquei horrorizada porque eu trabalhei Quebra-gelo no começo da reunião. Eu fiquei horrorizada que os meus colegas faziam de colar post-it embaixo do mouse. De se tu não bloqueasse a tela, eles mandavam mensagem no seu Teams, no seu... Como se fosse tudo. Como se isso fosse normal. E no Canadá, isso é completamente inadmissível. Isso é demissão. Só que a gente vê culturas que chegam de lugares em que eles precisam explicar a necessidade de... talvez não usar um perfume muito forte. A comida... A questão do... Comida sem cheiro. Comida sem cheiro, exatamente. E aí eles tentam falar sobre isso antes da pessoa chegar no ambiente corporativo para justamente depois não causar um desconforto, né? E a pessoa já está ali. É desagradável tu ter que chegar para a pessoa e falar para ela que tem algo a resolver que está diferente do que é aquele ambiente. Mas, na medida do possível, respeitar as diferenças das pessoas. Sim. Então, é delicado, mas ao mesmo tempo é interessante de ver, né? Eu acho que tem uma norma, né? Uma norma corporativa, assim. E eu vou trazer uma coisa muito que é engraçado, mas não sei se é legal, né? Eu tenho uma grande amiga que trabalhou muitos anos no RH de uma indústria química.
tá? E eles faziam muito trabalho com jovens aprendizes, tá? Então, 14, 16, né? Até um pouco mais, né? Certo. E eles começaram a perceber que os jovens, eles não se davam conta de que ele tinha que ir todo dia, de que ele não era adequado determinada vestimenta, de que não era adequado ficar vendo televisão no computador do trabalho. E aí eles criaram um curso, tá? Que seria um curso assim de introdução ao mundo corporativo, né? Que eles chamavam que era o curso de noção. Muito bom. Noções básicas. Assim, Então quem vai pro curso é sem noção? Quem não vai, assim. Então era o curso de noção. E eu acho que isso a gente está fazendo piadas, que eu falei, não isso é tão legal, Tudo bem. mas talvez todos nós tenhamos que fazer um curso de noção em algum momento. Com certeza. É pra gente ter noção daquela cultura, noção daquele ambiente. E isso é o que a gente tenta fazer no onboarding, tá? Só para fazer o resgate. Porque qual é a noção desse lugar? O que é comum aqui? O que esse lugar permite, o que esse lugar passa, Isso. né? Que Parece- não deixa de ser a cultura, né? É. As próprias falas que a gente tinha. Bom, eu sou da geração dos anos 80 e o pessoal ali, as falas, as piadas eram extremamente. Nossa. Uhum. As músicas. Sem palavras. Que isso, né, gente? Eu fui num show semana passada do Samuel Rosa e ele mudou uma letra de uma música. Uau. Mudou. Legal. Em vez de falar um adjetivo, Uhum. ele falava menina, moça, e não adjetivava. Que bom. Eu fiquei Que bom. muito surpresa. Eu fiquei assim, pô, é isso mesmo, tem que mudar mesmo. Do nada. Assim. Né? Porque é uma música que realmente dava um adjetivo para as pessoas. Não precisa. Desnecessário, né? Exato. E será que a resistência que a gente vê nas corporações quando a gente traz uma cultura, ela tá ligada com essa mesma resistência? Porque se a gente pega pessoas mais antigas, elas acham que o mundo está muito politicamente correto, tá cheio de mimimi, porque agora todo mundo se ofende, quando na verdade não. Quando na verdade agora que a gente está evoluindo. Será que a resistência corporativa está relacionada à resistência que a gente tem com essas pequenas mudanças, com essas pequenas evoluções que a gente está alcançando? Deixa eu falar. Nesse ponto, assim, eu queria trazer uma situação um pouco mais pro meu lado aqui, porque hoje também participei e tenho participado, né, durante a semana, enfim, de muitas contatos aí com pessoas da área da computação também, falando muito sobre IA, inteligência artificial, sobre LLM, sobre o uso de ChatGPT, de Gemini, enfim. E queria aproveitar o momento para colocar isso em xeque também com teu questionamento, tá? Eu acho que essa disrupção do uso, né, da proibição, da possibilidade de utilizar isso em um ambiente de TI, porque as empresas têm algumas restrições dentro desse, ou tenho visto pelo menos algumas restrições quanto ao uso, tá? E eu trago aqui até que ponto essa restrição ela é benéfica ou ela prejudica, tá? Eu entendo que sim, a gente não pode ficar refém da utilização desses meios, né? Nem tão somente só utilizá-los, né? Precisa ter um entendimento do que é aquele código que está sendo aplicado especificamente dentro do... E aí você mencionou SQL, enfim, mas ESC quem, né? ESC quem. Mas dentro desse ponto, eu vejo que muitos dos desenvolvedores ou muitas das pessoas que nos cercam ali estão refém do GPT, né? Estão refém da IA, estão refém dessas LLMs especificamente, tá? Tá mudando a forma de pensar. Está mudando a forma de pensar. Mas também eu trago um outro contraponto. Eu precisei fazer uma migração de um banco de dados semana passada e eu pedi, né, fui introduzindo ali com o ChatGPT, né, e fui ensinando ele, né, fui treinando ele com base no que eu precisava e eu consegui converter um Postgre para o MySQL, por exemplo, através do uso do GPT, né. Então, fantástico porque acelerou, né, acelerou todo o processo. Uma semana, tu levou horas. Com certeza, levei minutos, talvez, né. Então, colocar isso em mesa, tá, Fran? Eu acho que é importante a gente olhar e quebrar um pouco. E também tem um ponto aqui específico em que as pessoas acham que a inteligência artificial é somente o uso dessas IA generativas, né, dessas LLMs. E
Eu E tô ainda com... subestimam o uso disso, né? Porque eu já vi pessoas que usam só o chat GPT, mas usa para fazer como se fosse uma busca no Google. Exato, exatamente. E eu falei o GPT, mas só para deixar claro aqui para quem nos vai Sim. assistir, nós É que também, é a gente não tá o fazendo propaganda. popular, A gente né? não tá fazendo propaganda para ninguém, É quem né? popularizou o negócio, né? Mas tem o Gemini, tem o Copilot, enfim, importante citar, né? Tem outros também. E tem lógicos específicos de cada área. Mas sobre esse ponto, Fran, eu queria criar uma disrupção aqui na minha fala, que é não deixar a IA vinculada com essas LLMs, tá? Que são o uso, obviamente, desses três que eu De uma citei. forma. Né? Né? É uma das formas, é uma IA generativa, tá? É uma das formas de produzir conteúdo, de criar conteúdo, de criar uma imagem ou algo do gênero. Eu tô batendo muito nessa tecla porque eu tô há uma semana praticamente fazendo palestras e algo do gênero nesse sentido para tentar criar uma disrupção. E a primeira coisa que me falam quando eu boto no slide lá o que é inteligência artificial vem é o ChatGPT, é isso. E eu tô um pouco preocupado com isso, porque de fato não é. Não é. A gente usa muitos modelos de machine learning, modelos de deep learning. Tá E que já longe existem, de ser, né? E que já existem, gente, né? Eu Aham. comecei a estudar isso em 2014 e até é recente, porque tem há muito mais tempo essas tecnologias. E antes você falou um ponto muito importante, que você estava entrando um pouquinho dentro da questão da psicologia, né? E os modelos de deep learning, que são de aprendizagem profunda, eles vêm com esse viés da psicologia, né? De entender modelos e processos neurais, né? Da neurociência, Da né? neurociência, né? Para poder aprimorar e que essa aprendizagem seja uma aprendizagem profunda, que ela leve um tempo para ser desenvolvida. Da mesma forma que nós temos os nossos alunos, quando chegam em uma universidade, eles têm um tempo de maturação. Tem que ter o Né? curso de noção também Tem. na universidade. Tem que ter, obrigatório, né? Então, só contribuindo um pouco, trazendo um pouquinho de tecnologia, que é o meu viés aqui também. A Fran trouxe, a tua pergunta eu achei bem bacana, Fran. Eu acho que, em parte, sim, tá? Eu tenho uma coisa, assim, que é o seguinte. Eu tenho uma preocupação de, às vezes, ser etarista. Sim, também. Tá? E eu sempre penso assim, ó, o meu tempo é o tempo de hoje, Uhum. né? Eu tenho hoje 45 anos. E eu nunca me sinto tão atual, né? Eu acho que muitos idosos falam isso. Mas eu tô ficando velha. Muito bom. Mas eu sempre penso assim, ó, as pessoas mais, né, que vieram antes de mim, os que vieram antes deles também pensavam que, nossa, essa juventude está perdida. Uhum. Né? Isso é uma constante de quebra geracional, né? Uhum. Talvez a gente tenha que dar um basta nisso, né? Aí eu honestamente acho que a geração Z, por exemplo, que está chegando no mercado de trabalho agora, veio para salvar a gente de muita coisa. E não o contrário. Não. Sabe aquela coisa assim, ó, de vamos olhar também para a nossa vida e não apenas para o lado corporativo? Tem gente que acha que eles não querem nada com nada. Mas tá Eu acho que eu muito sempre certo, fui né? Z, gente. Eu tenho essa mesma sensação, eu só não tinha coragem de me revelar, porque quem estava ao meu redor não era, né? Então eu ia ser mal vista. Só para pegar esse gancho para não deixar passar. É o mesmo fato, Carol, de quando surgiu o Excel lá nos anos 2000, né? O Sim. Excel, Eu penso muito nisso. vai mudar, não vai mais existir. A datilografia. Opa, revelei minha idade. Opa! A calculadora, gente. Eu também já revelei a minha, mas enfim. A calculadora, né? A calculadora. Assim, eu Processos básicos, né? Eu super entendo, e eu concordo contigo, tá? Hoje, cara, várias coisas que eu fazia, hoje eu recorro ao ChatGPT para muitas coisas. Mas eu tentei criar contextos, né? Meus, e isso me dá um ganho de produtividade inacreditável. Coisas que eu levaria semanas, eu levo um dia. Mas acho que esse é o ponto, tá, Carol? É o ganho de produtividade que tu tem em cima daquilo que tu utiliza, tá? Mas não utilizar aquilo também só com... eu só tenho o GPT, eu recorro só a ele. Eu busco só ele. Não, você tem outros recursos, tem outras formas. Que aí eu volto para aquele ponto que a gente falava antes, no desenvolvimento das soft skills. Porque tem um ponto aqui, Fran, e você trabalhou com SQL, você sabe, e vamos usar o SQL porque a gente já seguiu nessa conversa, mas se você não sabe um pouco de sintaxe,
Assim. Não vai De adiantar. lógica. Não, de volta lógica. lá, né? Volta Não mais. adianta você largar pro GPT para resolver, porque Não. vai resolver um problema sim, mas circunstancial. Daqui a pouco você vai ter outro e você vai ficar refém e dependente daquilo. Tá? Então você precisa... Eu costumo dizer para os meus alunos que eles nem usem o GPT para aprender coisas. Então, assim, Para escrever diferente aquilo que você já sabe. daqui a pouco um código, quando a gente está falando de claro. algo técnico, mas imagina, eu quero aprender sobre história do Brasil. É, Cara, não vai Ele vai ali. te dar um parágrafo, né? Não vai ali. E às vezes um parágrafo que não está muito correto, porque ele também busca na web, na Mas o web a problema gente é- sabe que. mas o Então, problema é que assim, está sendo usado, né? tá Tá sendo sendo usado, usado. E a mas. gente precisa criar uma mas disrupção em cima disso. exatamente, mas o importante é que a gente saiba também do nosso lado validar aquilo que ele está nos entregando, né? Então, até que ponto eu posso simplesmente pegar isso e passar adiante como uma verdade o que ele está me trazendo? Eu não sei se vocês já trabalharam com TCC, né, Uhum. dissertação Sim, e tal. uhum. Eu orientei muitos a minha vida inteira. E Estamos no mesmo cenário. nas universidades em que eu trabalhei, eu comecei a dar aula em 2007, tá, Paulo? Então, né, Tá, um eu pouquinho comecei- antes. Tá, ok. Comecei 10 anos depois. E desde então, desde aquela época, existia uma ferramenta, Tá, tá, que buscava plágio. tudo bem, ok. Iazinha, né? Ela vai buscar trecho, pensa, ela vai lá, pum, 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 vem e pá. Certo. Ontem eu citei, a gente conversou numa palestra que eu estava ministrando sobre o Mendeley. Sim, Você aham. provavelmente deve ter claro. usado muito O Mendeley. Mendeley, isso, Aham, desculpa. não, Mendeley. perfeito, aham. Eu usei muito Mendeley também. na minha graduação, no meu mestrado muito mais, né, pelos artigos, enfim. Mas hoje o pessoal tem, e até o guri me disse assim, eu tô pagando o Gemini lá, eu uso o Gemini, enfim, Aham. eu uso ele porque ele vincula com o Scholar e aí ele gera as referências de forma automática, mas a minha professora exige que eu utilize o Mendeley. Né? Uau, Então eu até fiquei pensando nessa situação. uau. Mas o que eu quero dizer é que o que a gente está fazendo muitas vezes quando a gente está usando uma IA, um LLM, né, para pensar por nós e escrever por nós, nada mais é do que um plágio disfarçado, né? A gente vai Sim. lá e não é teu aquele pensamento, não é meu aquele pensamento. Eu pedi para é dele, é do LLM. Só Exatamente. que a gente tem como disfarçar, né? Eu cheguei a ter um aluno que me perguntou isso. E na cara dura, assim, um aluno de 14 anos, ele disse, bem assim, prof, tem uma inteligência artificial que deixe mais humanizado o texto do GPT? Tem o Zero Porque GPT, ele achou né, que esperto. estava Espertinho muito, ele, né? ele achou que estava muito artificial e ele queria humanizar a Ele pode coisa. escrever. Tem você. Mas não sai uma linha, né? Às vezes não sai. Gente, a gente tá chegando nos nossos minutos finais e eu queria pedir para vocês compartilharem se vocês têm alguma experiência engraçada ou inusitada envolvendo capacitação, envolvendo dados, envolvendo inteligência artificial. E aí, eu já saio de cara falando dessa, né? Que foi esse menino que disse se tinha como humanizar a situação. Mas eu também já vi outras de pessoas me perguntarem coisas bem absurdas, assim, ligando dados ou inteligência artificial com coisas que não têm a menor relação, sabe? Então, em sala de aula a gente vê, assim, o pessoal fazendo uma confusão e aí, às vezes, eu fico até constrangida de como é que eu vou explicar para essa pessoa que ela tá aqui tentando entender um assunto, mas ela devia estar um degrau antes ainda, sabe? Sim, Então, algumas situações inusitadas em sala de aula. E aí, essa dele que me pediu para humanizar, para mim, eu acho que foi a mais curiosa que eu vivi. Não sei se vocês têm alguma coisa engraçada, inusitada para compartilhar. Eu tava pensando em algumas aqui, eu não sei se é engraçado, tá? Mas eu acho que é pertinente, talvez. Uhum. Que até eu tô matutando, digamos assim, né? Tô pensando, muito pensativo com relação a isso, que foi o questionamento que... Eu coloquei um vídeo sobre o carro autônomo, né? Um veículo autônomo, Uhum. enfim. E aí um guri me questionou se aquele carro batesse ou porventura viesse a matar, né? Ou viesse a ter algum tipo de situação mais grave, né? Com uma pessoa Uhum. na rua, quem seria o responsabilizado, né? E aí, obviamente, eu tinha ali uma resposta para ele, mas eu fui ler, né, Uhum. e embasar um pouco mais, né, para contextualizar em outros momentos também esse questionamento.
E essa semana, na terça-feira, teve uma assinatura muito importante, que foi a assinatura da lei, né, que regula as IAs no Brasil, que eu acho que é muito importante, a gente começar a trilhar um caminho com relação a isso. Mas só para deixar a resposta aqui na mesa, né, é responsabilizado o dono do carro, né, quem está o documento de forma efetiva, mas o questionamento dele era o seguinte: se quem desenvolveu o software também vai pagar por aquele ato, por estar desenvolvendo, tá? Só que dentro da Bárbara, só que dentro da situação não vincula. Tá? Lógico, talvez aprofundando um pouco mais, sim, mas deixando isso na mesa, né? Sabe que durante o mestrado esse que eu cursei no Canadá e que deixar bem claro, eu desisti dele para mudar para a área da tecnologia, então eu não finalizei meu mestrado em engenharia, eu fiz 2/3 dele e larguei. A gente falava muito sobre isso, que os veículos autônomos lá em 2017 eles já eram uma realidade a ponto de ser comercializados. Porém, o problema eram as implicações éticas. Éticas, né? E é justamente isso. E eu não sei se vocês já viram que tem um simulador, o MIT tem um link em que a gente vota. Sim, tem. Ai, que horrível aquilo, né? Então... Eu tô falando em situações engraçadas, eu já vi tantas situações engraçadas em sala de aula, mas eu acho que tem uma coisa assim que pega, sabe? Que eu cada vez mais estou saindo da academia, assim, porque eu me cansei, na verdade. Eu entendo, tá? Eu trabalhava manhã, tarde e noite na área acadêmica, então eu imagino que aconteça contigo também. Chega às 17 horas, você fala assim, poxa, agora eu tenho que ir na academia, né? Aí você não vai. Aí você fica ali em emenda, mas às 19 você tem aula, você fica até às 20. Exato. 22 Todos os dias. Todos os dias, mesma coisa. Eu nunca vou esquecer quando eu decidi que eu não ia mais dar aula na graduação. Eu cheguei em casa, pedi demissão, e falei para meus filhos. A minha filha faz 2 anos, então ela tinha 5. E eu falei para ela, a mamãe não vai mais trabalhar de noite. Cara, ela ficou numa euforia, numa alegria. E eu pensei, meu Deus do céu, o que é que eu estava fazendo? Mas isso é a vida do professor, né? Mas eu só vou trazer uma situação, não sei se é engraçada, mas assim... inusitada. Eu dei aula muito tempo, assim, quando a pandemia chegou, eu trabalhava aqui, exatamente aqui, e eu fechei o campus, e vai todo mundo embora, acabou. E na época, essa universidade fazia parte de um grupo que tinha 17 universidades e centros universitários no país. E eu trabalhava nessa nacional, né? E a gente teve que virar a chave pro online. Claro, a gente já tinha várias coisas, né, preparadas, mas a gente virou em exatamente 24 horas. Curto espaço de tempo. Não, exatamente 24. Pum. Né? Eram 7 mil professores. Pum, todo mundo foi treinado. Todo mundo foi treinado em um dia. Tá, claro, deu, né? Vocês imaginam que não aconteceu. Mas eu dei aula durante toda a pandemia, né? E aconteceu uma coisa seguinte, quando voltou o presencial, vários alunos me encontravam no campus e diziam, oi, prof! E eu nunca tinha visto eles, porque eles tinham aula com câmera fechada. Isso é bem impressionante, né? Eu ouvi a tua fala como se lembrar de algumas coisas engraçadas que eu passei na pandemia também. Também tava trabalhando por casa. De vazar áudio, né? Não, de vazar áudio, ok, tá? Mas da situação de você ficar falando e com a internet desconectada, né? Não é possível. Acho que foi logo nas primeiras, assim, tá? E eu normalmente deixava o meu celular no 4G. Não, deixava o celular no 4G. Caso a internet falhasse, eu receberia uma ligação, algo do gênero. Só que o assessor daquela aula, que sempre tinha um assessor, né, ou uma pessoa que ficava monitorando ali na monitoria, porque as turmas eram muito grandes, né? Porque eles acabaram juntando as turmas, então ficou turma gigante, e aí eles optaram por isso aí. E como naquela... Eu sabia que eu tinha o assessor ali, e eu não me preocupei, né? Se estava conectado ou não estava. Eu emendei a minha fala. Quanto tempo tu falou? Eu acho que eu falei 45 minutos. Meu Deus! Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Muito engraçado mesmo. Falei uns 45 minutos ininterruptamente e nem bola. Eu coloquei numa... Mas não tinha ninguém. As pessoas não abriam a câmera. Elas não... Gente... Sabe, eu fiquei numa tela os meus slides, na outra o meu computador aqui, as pessoas com tela fechada, né, obviamente, e eu emendei e foi-se embora, quantos alunos você tinha? 68 nessa turma. Então, aqui, nesse grupo que eu trabalhava, 68. eram 360 alunos
por Mas- a sala. Na por pandemia. aula? A gente juntou. Tá, mas vocês juntavam em que ambiente? Num LMS. No LMS, tá. Aham. Não, aí pegava mais, mas a gente juntava tipo num Meet, por exemplo. Ah, então, não, a gente já diferente. tinha. E o LMS, ele tinha a função de aula ao vivo. Sim. Ah, não, aí era mais Era estruturado, né? 360. Pô, bacana. Bastante. Passei 2 Eu anos acho que dando na aula. Muito bom. educação o mais engraçado é sempre aquele, e aí já encerrando aqui, né, gente, aquele, professor, tu trabalha ou tu só dá aula? Esse é o pior de Pessoal, todos. queria convidar as pessoas que vão nos ouvir, né, que estão nos ouvindo, a refletir sobre como eles podem começar essa jornada de transformação, de culturas dentro das corporações, se isso já existe, se não existe, né? E deixar nossos contatos aí, né? Então, certamente, durante a divulgação, a gente vai deixar os contatos de todos. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.